Muito bom dia a todos. Nós iniciamos agora a reunião pública que vai tratar sobre o projeto de lei, processo número 345/2025, projeto 9725, que autoriza o município de Bauru a contratar com o Desenvolve São Paulo, a agência de formato do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. E nós chamamos essa reunião pública, porque como relator do projeto, nós entendemos a legalidade, entendemos que o projeto ele está certinho, inclusive já tem o parecer jurídico aqui da casa, e estão presentes nessa audiência pública o vereador Manelo Zilla, que é o presidente da Comissão de Justiça, o vereador André Maldonado, que é membro da Comissão de Justiça, o secretário de Governo, que foi convidado, Renato Purini, também o chefe de gabinete, Leonardo Marcari, o secretário da Fazenda, Everson, e também a secretária da Infraestrutura, Aprovação de Projetos, Rafaela, e representando a Secretaria de Infraestrutura, o Theo. E damos início a essa reunião pública às 9h20. Está presente também nesta reunião a nossa nobre amiga, o sexto elemento da Comissão de Justiça, Estela Alexandre Almagro. Não tem interesse algum. Está passando, pastor. Bom, com respeito ao projeto, como mencionado anteriormente, com respeito à legalidade do projeto, nós já analisamos, estamos debruçados sobre ele, e ele, diante da promotoria, procuradoria, ela consta como legal. Porém, nós gostaríamos de saber, até para que a população ela possa entender, como que será feito, ou aonde será aplicado este valor, aonde será feito o empréstimo. Inclusive, eu fiz aqui algumas perguntas, que eu gostaria que já os secretários nos respondessem. Por exemplo, as dúvidas que temos. Por exemplo, quais locais onde poderão ser feitos o recapeamento e o asfalto? O projeto aprovado, quais são os trâmites? O que vai proceder a partir daqui, depois de aprovado? Se tem a previsão de quando vai chegar o valor ao nosso município, se vai chegar integral, se vai chegar parcelado, né? E se tem uma ordem de cronograma, por exemplo, para o primeiro bairro, um cronograma de trabalho. Vai iniciar por tal área, vai iniciar por tal área, e se tem uma previsão de quando vai terminar, como serão as ações. Essas aqui são as perguntas iniciais. Claro, abriremos espaços aqui também para os vereadores que tenham alguma dúvida a respeito do projeto. Obrigado, vereador Edson, relator desse projeto. Também cumprimento aqui o André Maldonado, que é membro da comissão, vereador Estela, e também aqui a todos os secretários e chefes de gabinete aqui presentes. Eu acho que é exatamente isso, pastor. Nós já entendemos aqui o projeto, quanto à legalidade e constitucionalidade. Eu acho que o que nós queremos ouvir, principalmente da Secretaria de Governo, é exatamente aonde os recursos serão aplicados, já que o projeto ele é explícito em dizer que o financiamento é para infraestrutura e saneamento, então são esses itens. Então, para nós é importante, até porque nesse primeiro momento, e o que a população nos cobra é onde serão investidos esses recursos, Então, é a primeira resposta que nós temos que dar para a população. Acho que é isso aí, viu, relator? Aí, alguém pode responder? Você podia começar pela questão do trâmite do projeto, da liberação, depois eu falo sobre os investimentos. Tá bom. Bom dia, vereadores e os demais presentes, as pessoas que nos acompanham. Eu acho que é interessante falar, o Desenvolve São Paulo é uma agência de financiamento do governo do Estado, que fornece esses recursos para os municípios.
de acordo com a capacidade de cada município. Então, se vocês acessarem o site da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, vocês vão ver que a variação da taxa de juros ela é proporcional ao índice de desenvolvimento de cada município. Bauru, é claro que o fato de ter um índice bem mais elevado, então ele tem uma taxa de juros também um pouco maior que outros municípios com menos desenvolvimento. A análise que a Secretaria da Fazenda fez com relação ao projeto está ligado a taxas de juros e a forma de desembolso para pagamento desse financiamento. Então, taxa de juros ela está dentro e tem, em alguns momentos, abaixo do que é oferecido no mercado. Ela trabalha com a 9,40% mais o IPCA, ou seja, mais a inflação do período. Se vocês acessarem pelo site, esse índice para Bauru está sendo mantido, mas já dentro da agência lá já está em 11,4, salvo engano, já teve um aumento, mas para Bauru ainda se mantém. E a gente trabalha com IPCA em uma projeção em torno de 5%. Então, o que muda, né, em alguns financiamentos, o prazo para esse financiamento é de 72 meses, sendo 12 meses de carência, pagando somente os juros do desembolso, e a partir do 13º mês, então nós temos 5 anos para finalizar todo esse pagamento. Como é um prazo um pouco mais curto, é claro que o pagamento, a amortização, ela também, né, se eleva um pouquinho mais por conta do período que a gente tem para saldar esse financiamento. Após a aprovação do projeto de lei, né, que é o primeiro passo para qualquer análise de investimento em qualquer setor, tanto no Estado como no governo federal, o primeiro passo é ter uma lei aprovada autorizando a consulta e verificar se o município tem capacidade ou não, né? Então, a partir do momento que é aprovada a legislação, é encaminhado para essa agência toda a parte contábil do município para verificar a capacidade do município de pagamento ou não. Então, não basta simples a análise da Secretaria da Fazenda, mas tem toda a análise também dos técnicos dessa agência para fazer essa análise. Aprovado o desembolso, nós estamos trabalhando com desembolso de 5 desembolsos durante o ano. Então, a ideia não é pegar todo esse recurso e deixar parado na conta. De acordo com o que vai se fazendo a obra, a gente vai pegando o recurso e já pagando o serviço. Então, não tem... E, dessa forma, também a gente reduz o juro nesse primeiro período, para não ficar pagando juros com dinheiro parado na conta do município. Então, esses recursos eles entram de forma parcelada de acordo com a execução da obra, e, a partir, então, passando o primeiro ano, a gente começa a fazer o pagamento das amortizações desse financiamento, né? Como eu falei, o projeto de lei é o primeiro passo. Tendo sido aprovado o financiamento, nós precisamos fazer um ajuste nas peças orçamentárias, criar uma ação de pagamento desse financiamento, né? Então, aí vai ter um ajuste orçamentário, retirar recursos onde a gente estava fazendo a previsão desses financiamentos nos anos seguintes, para trazer para essa ação para fazer a amortização. Então, a gente vê como se fosse uma antecipação dessas obras que estão previstas em PPA, né, fazendo em um certo momento e depois passando a fazer o pagamento desse financiamento. Eu não sei se eu respondi todas as questões, vereadores, mas eu fico à disposição aqui com relação à Secretaria da Fazenda, o que for o que tiver de mais de dúvida. Tá? Perfeito. Renato? Falar brevemente sobre a questão dos investimentos. Bom dia a todos. No caso desse financiamento, como outros todos, né, nós devemos priorizar aqueles projetos que nós já temos efetivamente, aquelas obras que nós já temos efetivamente os projetos feitos pela Prefeitura. Então, naturalmente que no caminhar do tempo aí, nós podemos ter outras inclusões de projetos de infra dentro
desse financiamento junto ao Desenvolve, mas inicialmente, gostaria antes de citar um dado aqui, presidente, que eu tenho citado já diversos companheiros aqui. CLP Brasil, eu tenho aqui uma pesquisa do CLP Brasil. O CLP Brasil é um órgão criado há 10 anos pelo Luiz Felipe Dávila em São Paulo, que trata de índices de governos, de municípios, de estados, enfim. Eles fazem pesquisas no Brasil, fazem cursos, workshops, enfim. É uma escola de gestão pública. E eles fazem diversas pesquisas pelo Brasil, e uma delas, por coincidência, olhando aqui, eu sempre olho, coloquei aqui o ranking dos municípios com menor endividamento no país. Então, nós temos, no caso de Bauru hoje, Bauru é o 21º município com mais condição, com o menor endividamento do país, 21º lugar. E é interessante que 90% dos municípios que estão com o menor endividamento do que Bauru são municípios do Rio de Janeiro e municípios de Minas Gerais. Rio de Janeiro, que tem lá o petróleo, né, os royalties do petróleo, e Minas Gerais, que tem lá do minério que é retirado lá das jazidas deles. Quando nós vamos para a região sudeste, que é onde São Paulo está, então São Paulo, Minas e Rio, nós somos o 17º com menor endividamento, também com todos os outros acima, sendo ou royalty de petróleo ou royalty de minérios, enfim, terras raras. Então, Bauru hoje se encontra numa posição satisfatória do ponto de vista de endividamento. Tem condições hoje de buscar financiamentos para poder efetivamente entregar os serviços para a população. Mas indo direto ao assunto, os principais investimentos que a gente pretende fazer lá, depois está aqui o Theo que vai poder dar os detalhes, né, Theo? Mas nós temos tanto investimento em infraestrutura nova, né, rede de galerias e asfalto novo, e também avenidas. Então, nós temos, no primeiro momento, toda a infraestrutura de uma parte da Quinta da Bela Olinda, que é onde hoje há residências, depois o Theo me corrija. Então, nós temos já o projeto pronto da infraestrutura completa da Quinta da Bela Olinda, na parte onde já existem pessoas morando, já existem casas. Ali é um projeto, na verdade, em 3 fases. Nós faremos a primeira fase, que é uma fase aí de quantos milhões ali, Theo? Uns 28 milhões, 30 milhões? Na sua totalidade, 70 milhões. No total, né? Nessa primeira fase, entre mais ou menos 25 milhões. Então, ali é um primeiro ponto. Nós temos do lado de lá Pousada da Esperança, que também é infraestrutura completa no fundo da pousada, que também é galerias de águas pluviais, asfalto, guia, sarjeta. Nós temos o projeto Leão 13, o asfaltamento todo do Leão 13 também, a parte baixa do Leão 13. Nós temos um investimento na Avenida Chaim Mauad, que é uma avenida que vai ligar a Getúlio Vargas, a Nações Unidas e a rodovia Marechal Rondon, ali por trás da cabeceira do aeroporto, passando ali próximo ao Sans Club, ao shopping, né, ao Bauru Shopping, e dando acesso tanto a Nações Unidas e a Otávio Pinheiro Brizola, como acesso também direto entre a Getúlio e a Marechal Rondon, por trás ali da Polícia Rodoviária, né? Então, ali na Marechal Rondon, vai ter uma saída de acesso à rodovia Marechal Rondon. Além disso, há uma reserva aí de aproximadamente 600 quadras de asfalto novo, onde o asfalto esteja degradado já, com muitos buracos, onde não haja mais condição de fazer o recap, né? O recap não, o tapa-buraco. Então, nesses pontos, e a reserva dentro desse valor dos 110 milhões, em torno de 600 quadras de asfalto novo, onde já não há mais como realizar o tapa-buraco. Aí, totalizando mais ou menos esse valor de arredondando 110 milhões, né, presidente? Mas, basicamente, isso. Não sei se o Theo tem mais alguma informação além disso. Tem outros, Distrito 4. Telefone. O Distrito 4, é verdade. Nós temos já projetos prontos do Distrito 4. Não, na verdade, Theo, só para te dizer, na verdade o Distrito 4 é um projeto, mas nós vamos incluir neste, que já tem projeto pronto, o Distrito 3. Isso. Toda a urbanização do 3. Temos o 3, temos a NOB, toda a drenagem, a Quinta da Bela Olinda, a Vila do Sucesso, né, que é um sonho nosso. Uhum. E, tem uma parte do Tangarás lá em cima, todas as outras, e já existe um estudo, né, da parte da Secretaria das ruas que necessitam de recap, e aí a Secretaria de Governo vai definir para nós onde vai ser a atuação. Não é asfalto novo onde não dá para fazer
Vereador, é interessante também que esses investimentos que são realizados, o município acaba tendo um retorno posterior. Quando você coloca o asfalto em vias onde não tem, você expande o município para aquelas regiões, né? Você acaba levando o comércio, levando novas famílias para morar, novas construções, e isso acaba revertendo também em impostos através de IPTU, de outra forma, não de imediato, mas no período você consegue o município ter um retorno, talvez não de 100%, mas um retorno também positivo nessa situação. E distritos industriais também nessa... Nós temos aqui outras perguntas que vamos fazer. Maria Luzila? Claro, eu primeiro obrigado aí pelas informações, e eu quero dizer que, assim, eu não tenho problema nenhum com o financiamento, até porque o meu pensamento resumido é de que o poder público não tem que dar lucro para ninguém, né? Tem que fazer os investimentos necessários à população, né? Diferente das empresas privadas, que obviamente tem que ter margem de lucro, reserva, caixa, etc. Então, eu não tenho problema nenhum com financiamento para investimento, né, em benefício para a população, né? Então, isso mas existem alguns compromissos que o governo assume, né, e a prefeita assume com a população, e que nunca chega a hora de fazer o investimento. Eu vou citar 2 exemplos que nem citados foram, e é compromisso de primeira ordem da prefeita, né? O Manchester e a Avenida Água do Sobrado. E nós não vimos na relação e na lista de investimentos. Então, assim, eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não gosto de enganar o povo. Se não vai fazer, fala que não vai fazer. Nós fizemos uma audiência específica para falar da Água do Sobrado, audiência específica para falar do Manchester. Representantes da prefeita vêm aqui e falam que vão fazer, a hora que tem um financiamento não tem nada. Não vai fazer, fala, cara, seja honesto. Entendeu? Eu acho que tem que ser nesse sentido. Agora, se vai fazer de outro jeito, fala também, porque senão a gente fica ouvindo aqui, chamando a audiência, ouvindo as informações, e na hora de concretizar e de atender a população, que é compromisso de primeira hora, não tá comprometido. Então, assim, está esclarecido, eu entendi, e essa população realmente merece os investimentos. Valde Palmas, lá atrás do Leão 13, Quinta da Bela Olinda, enfim, acho que são as prioritárias, né? A Pousada da Esperança, que eu vi lá, realmente merecem esse investimento, porque são muitos anos sem esse recurso. Mas eu acho que também, né, tem que assumir os compromissos que foram feitos com a população. Então, é só essa minha fala. Do resto, eu já estou esclarecido, entendido como vai funcionar, não tenho problema com financiamento, eu só gostaria realmente de levar a informação correta à população, porque nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados por isso, entendeu? Então, eu gostaria só de fazer essa observação, e se o governo tiver outra alternativa de investimento para o projeto da Avenida Água do Sobrado e também para o Manchester, passa para nós, porque tem muita gente esperando isso nessas regiões. Vereador, eu entendo, Vossa Excelência, aquela região para nós, falando especificamente da Água do Sobrado, é de extrema importância. A gente já vem conversando sobre o assunto há bastante tempo. Nós temos lá não vou nem dizer que é um projeto básico, mas é um primeiro estudo daquela região, da avenida. Vossa Excelência fez aqui uma reunião, fez aqui uma audiência. Nós chegamos a avaliar, inclusive, a possibilidade de fazer um trecho lá da Água do Sobrado, porém nós não temos ainda nem o projeto básico pronto, né? Ele está sendo feito para que a gente possa, aí sim, licitar o projeto executivo e a obra. E digo aqui, não sei se em primeira mão ou não, mas nós temos já um protocolo no PAC em relação a esse assunto, porque é uma obra de pelo menos 130 milhões de reais. Só a Água do Sobrado ela vai consumir pelo menos isso. Então, é prioridade, sim, do governo, continuará sendo, mas já é um grande, importante. É uma avenida de extrema importância, o vereador nos cobra aí semanalmente isso. É que dentro deste financiamento são esses 2 aspectos. Primeiro, o projeto, né, a gente não teria velocidade para poder fazer, e segundo, o valor, né? Qualquer trecho daquela avenida ali que fosse na parte baixa, nós consumiríamos ali pelo menos 30 ou 40 milhões de reais, mas nós não temos o projeto efetivo ainda. Já o Manchester, o projeto em si, ele já existe um projeto possível de ser licitado,
Mas lá é o valor da obra, que são pelo menos aí 50 milhões, 60 milhões para cima, né? É um valor alto. E há um ponto lá que ainda nós não vencemos, que é a questão ambiental. Para você ter uma ideia, no DAI, para nós construirmos um reservatório de água, que nós devemos estar o DAI deve estar iniciando a licitação desse reservatório, a licença da CETEPS levou 2 anos para construir um reservatório de água. Porque ali foi um loteamento irregular, dentro de uma área de preservação, muita APP ali também, né, Theo? Muito, quer dizer, sem dizer da APA, né, que é em cima da APA. Então, há alguns desafios grandes ali, e ali, quando for fazer, ali nós temos que fazer de uma vez. Porque tem que ser feita toda a drenagem de novo, galerias de águas pluviais, guia, sarjeta, e ali você não consegue fazer por etapa, até pela topografia do lugar, enfim, eu acho que o Theo pode explicar mais isso. E antes de pensar no Manchester, você tem que preparar o Tangarás para receber todo esse volume de água, né, que é gigantesco. Não, eu até entendo as considerações e fala, mas sim, nem o projeto executivo, entendeu? E eu sinceramente, eu não tinha Nós nem... contratamos o projeto, viu, Mané? Então, mas não avisaram, entendeu? Eu não estou contratado não, a secretaria vem fazendo o projeto básico para poder contratar o executivo, vem fazendo o básico. Aí sim, foi o que a Pérola falou. E aí, foi o que a Pérola falou aqui, por exemplo, da Avenida Água do Sobrado, que não tinha recurso previsto para a contratação do projeto executivo. O projeto executivo, segundo, né, o que ela falou, fica em torno aí de uns 2,5 milhões. Então, é um recurso que dá para fazer. Eu nem tinha expectativa, realmente, de que as obras do Manchester e a Avenida Água do Sobrado fossem feitas nesse mandato, né, em razão de tudo que se passa. Mas o projeto executivo, o governo nem sinaliza em fazer a contratação. Então, eu tenho uma expectativa de terminar o mandato com os projetos executivos, pelo menos, prontos. E é esse compromisso que eu gostaria que o governo assumisse, não é comigo, não. Com toda a população lá da região oeste, com toda a população do Manchester, né, todo mundo sabe que o poder público anda, né, a passos de tartaruga, mas, assim, precisa ter o compromisso com o povo, pelo menos por esse projeto. É esse compromisso que eu gostaria, se realmente vocês vão fazer ou não vão, enfim. Né, eu acho que é esse posicionamento e recado que vocês podem dar à população. Entendeu? E vai ter o projeto executivo, Renato? Nós estamos avaliando, inclusive, eu falei com a prefeita 20 dias atrás, mais ou menos, que o que acontece, né? Nós temos uma dificuldade de mão de obra dentro da prefeitura. Não é nem conhecimento, mas é braço mesmo, né? Para fazer tudo aquilo que é necessário ser feito. E a Secretaria de Obras está avaliando a adesão em alguma ata de projeto, nós temos diversas atas de projeto, para a gente poder acelerar esse processo e aí sim fazer o executivo. O básico a Secretaria está fazendo, vai fazer, mas a gente avalia ou licitar o projeto ou, eventualmente, aderir a alguma ata que tenha, no escopo da ata, projetos para poder auxiliar a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento, de aprovação de projetos, na feitura disso. É o que eu disse, nós temos gente muito capacitada, mas não tem braço para tudo. Então, a prefeita autorizou a Pérola, inclusive, a procurar atas de projetos, e são dezenas, centenas aí de atas, para que a gente possa eventualmente aderir e fazer não só esse projeto, como alguns outros projetos que a gente precisa. Isso vai dar velocidade para a gente, e eu seguramente digo ao senhor, seguramente, que nós vamos ter o projeto executivo dentro do ano agora que entra, com absoluta certeza nós vamos ter, porque é uma prioridade da Secretaria de Obras, da prefeita, inclusive para buscar as verbas que nós protocolamos esse básico já no PAC, né? Nós protocolamos essa rubrica de investimento no PAC. Bom, beleza, pastor. Para mim, assim, é óbvio, a gente confia, acredita no governo, mas precisa sair do papel e entregar à população, porque senão a gente não consegue mais sustentar, enfim, os discursos de audiência pública. Obrigado. Antes de dar a palavra para a nobre vereadora Estela Almagro, eu gostaria de perguntar até a respeito de projetos. Por exemplo, tem alguns bairros que a gente tem acompanhado, eu gostaria de saber também. Por exemplo, o Chácaras Cornélia necessita de asfalto. Já chegou ali o esgoto, graças a Deus, para os moradores, porém falta ainda o asfaltamento e as galerias. Vila Santista, são também 4 ruas. Um outro local, a Laci Jabur Damião, já falou aqui do Leão 13, mas ali o Val de Palmas, para poder estar terminando. E não somente a Laci, mas também todas as ruas que estão ali, que também são 4, inclusive tem algumas que faltam esgoto. E o Jardim Flórida, que já tem o esgoto, falta ali infraestrutura e o asfalto também para aquela área. E os moradores também sempre nos cobram
a esse respeito do o que vai ser feito, como vai ser feito. Inclusive, por exemplo, aqui no Jaraguá, a Geso Contígio, que é uma rua que praticamente corta o local, e o povo sofre quando vem tempos de chuva. Todos esses bairros aí, as pessoas sofrem principalmente na época de chuva, porque tem que estar fazendo manutenção, tem que ficar passando máquina niveladora. E assim, tem algum projeto, já tem pensado essas localidades? Nós hoje temos mais de 44 bairros ainda nessa situação. Essa aquisição dessa ata de projetos é de firme importância, né? Precisamos muito rápido dela. Por mais que nossos servidores façam, não conseguem dar conta, né? Então é de suma importância essa ata e fazermos um planejamento de quais os locais e de quando serão feitos. O Jardim Flórida são poucas ruas, porém a drenagem é gigantesca, que tem que levar lá até o corpo receptor, que é o Barreirinho, né, que você citou. Chácaras Cornélias também tem uma declividade muito grande, que também a drenagem é muito grande, e precisamos quantificar isso e, através de um planejamento, ir executando uma a uma. Tá certo. Vereadora Estela? Bom dia, vereador Edson, vereador Luzila, secretários. Eu quero apenas fazer uma ponderação. Eu soube pela manhã, na atividade que eu estava com o vereador Maldonado, que teria essa reunião, então quis vir ouvir. Naturalmente, eu tenho uma posição sobre essa questão de empréstimos e endividamento. E tenho uma preocupação também quando se coloca essa perspectiva como mecanismo único de alguns investimentos que, na minha visão, deveriam sofrer primeiro, como bem pontuou o vereador Luzila, uma primeira análise, a despeito do poder discricionário da chefe do Executivo, do controle social. Não são só as mencionadas pelo vereador Luzila, mas inúmeras outras audiências e reuniões e discussões públicas. E as próprias reuniões da LOA, LDO e PPA têm apontado para algumas necessidades de infraestrutura. Então, a primeira opinião que eu gostaria de colocar aqui e deixar claro é que, além da definição desses critérios e de áreas para o investimento dessa monta por parte do gabinete, eu acho que padece de uma representatividade maior do controle social sobre quais as prioridades. Segundo apontamento que eu gostaria de fazer, eu vou pegar aqui as palavras do Theo, quando ele cita Vila do Sucesso, a realização da infraestrutura ali como um sonho. A gente tem sonho em todos os cantos dessa cidade, principalmente que essa cidade é muito mais periferia e falta de estrutura do que regiões onde a infra já chegou. Mas eu acho que os sonhos precisam trabalhar dentro das perspectivas orçamentárias. A gente vai tornando isso realidade dentro de uma realidade fática. E aí o secretário de governo traz uma pesquisa e dados que eu não sei quais os critérios que levaram esse apontamento desse instituto, porém seguramente deve estar levando em conta como um dos itens o fato de a cidade hoje não ter um número considerável de empréstimos e o montante do orçamento que tem. Não deve guardar ali nenhuma relação futura com a estabilidade financeira do nosso orçamento para o próximo período. Então, acho que isso é muito importante, muito sério na hora de se pensar nesse grau de planejamento para endividamento futuro, independente das benesses que podem, de forma incontroversa, serem resultantes de um empréstimo, de um endividamento dessa ordem de mais de 100 milhões de reais. São apenas observações para quem já tem uma opinião formada sobre a votação nesse processo, e será não. Mas eu queria fazer uma pergunta apenas para o secretário de Finanças, para o Everson. Everson, algumas questões e algumas ações e anúncios do Executivo têm me trazido, e para alguns setores da cidade, uma inquietude sobre as perspectivas futuras. No momento em que a gente também debate FUNPREV, riscos, perspectivas, e uma série de outros anúncios que eu considero igualmente polêmicos, né, como de ontem, por exemplo, e a gente sabe que há limitações legais, inclusive do ponto de vista
formal mesmo, prático, limite orçamentário imposto por legislação para anúncio de parcerias público-privadas da ordem de R$ 1 bilhão. Mas eu queria te perguntar do orçamento para o próximo período. Está já no horizonte da Secretaria da Fazenda e do gabinete a diminuição e o impacto que será nesse próximo período, ou a diminuição da arrecadação com o imposto de renda, a isenção até os R$ 5 mil reais, que isso vai nos impactar, não só nós, todos os municípios, né, Brasil inteiro. Mas esse impacto, hoje, no debate que nós fizemos pela manhã, na 96 FM, o economista Reinaldo Cafeu fala de 25 milhões. Eu não fiz o cálculo, não quero também trabalhar com número alheio, mas eu sei que o impacto não é pequeno. Essa perspectiva e essa realidade já está nos planejamentos da Secretaria de Fazenda em tratativas com o gabinete, ou isso ainda não está na mesa? Vereadora, é importante essa colocação que você faz, até para entender, né? O orçamento, quando a gente prepara o orçamento, nós focamos bastante lá no um orçamento mais conservador. O que é possível, de fato, realizar ou o que a gente consegue realizar no exercício diante de um histórico que a gente vem aí tendo das arrecadações. Com relação ao imposto de renda, quando o projeto veio para a Câmara, ainda não havia sido aprovado a isenção. Então, nós trabalhamos com a receita total da previsão, e para quem não tem o conhecimento, né, o imposto de renda que é retido dos funcionários, das folhas de pagamento e de empresas que são retidas também na hora do pagamento, ele fica como receita para o município. Então, quando o governo federal ele dá a isenção de R$ 5 mil, aonde você pega a maior parte dos funcionários, né, nessa faixa de salário, há sim um impacto no nosso orçamento. Também nós estamos fazendo esse levantamento, essas projeções de qual vai ser o impacto, mas está sobre o nosso acompanhamento e também do gabinete, né? Nós estamos trabalhando em conjunto para que isso não interfira na execução do nosso orçamento. A gente tem que compensar isso de outra forma, ou através de uma redução das despesas proporcionais, despesas aí relacionadas às despesas de caráter continuado, né, não do investimento. Com o investimento você faz e faz o investimento, a despesa se encerra. Mas mais relacionadas a despesas de caráter continuado, a gente precisa analisar. Com relação ao impacto, como a senhora também já falou, nós ainda não temos esse valor, mas é possível absorver durante a execução, provavelmente, esse valor da redução da receita, através de controle das despesas. Pelo que eu entendi, o projeto ainda está tramitando na Comissão de Justiça. Não sei se é o caso da Comissão de Justiça, mas eu vou recomendar na Comissão de Economia, quando chegar lá, que seja solicitada essa atualização, porque isso tem impacto significativo, e até mesmo para que os sonhos ditos aqui pelo Theo não virem pesadelo num futuro próximo. Até, vereadora, a gente tendo o impacto, finalizando o impacto, a gente pode até comunicar à Câmara, até para ficar tranquilo na aprovação do projeto de lei, para não ter problema. Vereador André Maldonado, deseja... Está aqui presente também o economista aqui da Câmara, Vicente, eu sempre chamo de Vinícius, Valdeci, gostaria de fazer alguma pergunta? Ok. Bom, essa reunião pública era mais para esclarecimento também e dar resposta à população de perguntas que traziam para nós, que chegam até o nosso gabinete. E, para finalizar, após aprovado, dando tudo certo, se for aprovado, é claro, tem previsão para a conclusão das obras? Exemplo, o início e a conclusão das obras que serão feitas? Acho que se o edital... Acho que
Não, o financiamento, para efeitos de pagamento, ele vai ocorrendo, né, de acordo com a necessidade. O município ele tem a opção de pegar todo esse dinheiro de uma vez só e deixar, ou apresentando os projetos e pagando de acordo com a execução. O que altera? A partir do primeiro ano, já a carência ela começa a contar a partir da assinatura do contrato, né? Então, mesmo que você não tenha executado todo o desembolso, a partir do primeiro ano você já começa a fazer a amortização. Tá? O limite é que, a partir até 72 meses, esse financiamento esteja quitado. Ok. Está presente também aqui o vereador Locadora. Deseja fazer alguma pergunta? Ok. Bom, está entendido aqui todas as questões. Nós vamos continuar analisando o projeto e respondendo também à população a respeito. E se quiserem fazer mais perguntas, nós estaremos encaminhando às secretarias para que assim possamos obter as respostas. Nada mais havendo tratar, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer a consideração final, falar alguma coisa. Não? Nada mais havendo tratar, essa reunião pública termina às 9h55. Muito obrigado aos secretários que estiveram aqui presentes, aos vereadores que acompanharam também e à população.